É, obrigado a todo mundo que veio de coração. Eu sei que é tenso um sábado pra cá. A aula de hoje vai ser sobre o prep time e a leitura de emoção. O prep time é aquele tempinho que a gente tem de 15 minutos antes do debate. E a leitura de emoção vai ser como a gente identifica o que a emoção está pedindo para responder corretamente o que ela está pedindo. Porque se você tiver algum debate competitivo, você pega a emoção e você foge a emoção, você está fora do debate. Então quer dizer que o seu caso não é nem avaliado, você já é meio que excluído, já fica como o quarto lugar. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o debate, o debate competitivo, ele é um jogo comparativo. Você precisa comparar visões de mundo, por isso que não é comparar só argumentos. Porque tem muita gente que acha que você vem para o debate, isso em qualquer coisa, não só aqui no debate competitivo, mas vocês vão ver até em apresentações ou em júris que vocês fizerem, que não é só juntar muito argumento e levar o argumento para a mesa, expor os argumentos. Vocês precisam criar um mundo onde os seus argumentos levam ao mundo melhor. Vocês precisam mecanizar o argumento. Vai ter uma aula de mecanização posterior que vocês vão aprender isso. Ou seja, você vai ter que criar, com base nos seus argumentos, uma visão de mundo mais relevante para a mesa do que para os adjudicadores, do que a mesa oposta. Um exemplo disso é, por exemplo, vamos supor que o tema seja legalização do aborto. Você não pode vir para cá e falar assim, o aborto deve ser ilegal porque é uma vida, porque é crime, não sei o que e não sei o que. Você precisa criar. Por que o aborto ser ilegal? Porque é uma vida, é mais relevante do que o aborto ser legal por ser, vamos supor assim, a liberdade da mulher. Porque o mundo em que o aborto seja ilegal é melhor do que o mundo que o aborto seja legal. E não só trazer argumentos, não é uma coleção de cestas de argumentos. Você precisa sempre mecanizar eles e trazer de modo que você está expondo uma visão de mundo mais relevante, né? Tem uma frase, eu esqueci agora, que é tipo assim, quando você está debatendo, você vai ter Calma, deixa eu ver aqui. Isso. Você vai ser sorteado para defender uma solução e procurar um problema que essa solução resolve. E por que disso? Porque você não escolhe primeiro, você não escolhe o que você vai debater e você já tem a solução do seu problema. A moção é como se fosse uma solução do problema que já é dado. A questão é, o problema ele não é dado. Por isso que fazer a leitura ideal da moção é importante, porque termos diferentes significam ônus diferentes. Se uma moção está falando que implementaria uma política pública, implementaria alguma coisa, você não pode fazer juízo de valor sobre se aquela política pública, vamos supor, se aquela política pública vai ser tipo, se aquela política pública vai ser melhor ou pior do que outra política pública. Porque ela não está pedindo para você comparar uma situação entre duas políticas públicas. Ela está pedindo para você comparar uma situação em que exista uma e que não exista outra, que é isso que a gente vai ver lá na frente. E, dito isso, né, que o debate ele é uma comparação entre duas visões do mundo, você tem que entender para quem essa visão do mundo, que a gente chama de stakeholders. Na tradução mais livre, são partes interessadas. O stakeholder, em qualquer caso, ele pode ser individual, coletivo, uma empresa, um estado, uma pessoa, um grupo de pessoas, qualquer coisa. Ele pode ser tanto implícito quanto explícito. Aí cabe a você, enquanto está lendo a moção, decidir se ele está implícito ou explícito. Em muitas moções, ele está explícito, tipo, esta casa, como Estados Unidos, faria tal coisa. Aqui, você já sabe que a parte interessada são os Estados Unidos. Então, por que você vai defender uma ideia, você vai defender esse tema, visando o bem, vamos supor, do Uruguai? O Uruguai não tem nada a ver com essa história. O que tem a ver com essa história são os Estados Unidos. E é isso que a gente chama de stakeholders. Mas a gente vai ver, nesse caso aqui, que pode haver mais de dois. Por exemplo, a moção que eu vou citar mais frente. Essa casa acredita que a União Europeia devia buscar integração com os países do leste europeu. Você tem explicitamente aqui dois, que é a União Europeia e os países do leste europeu. Só que você pode ter mais, você pode ter o mundo, você pode ter, sei lá, o Brasil,
entre outros. O que vale para você é definir qual stakeholder que você acha é mais importante e sustentar o porquê que esse stakeholder, ele é mais importante do que outro stakeholder. Então, por que nessa moção da União Europeia, por exemplo, a União Europeia é a parte mais interessada do que os países do leste europeu? Porque integração do país leste europeu dá mais poder à União Europeia, que não sei o que, não sei o que. Ou por que os países do leste europeu são mais interessados para ser contra essa integração? Porque eles são perto da Rússia e a Rússia tem uma rixa com a União Europeia e tem um inimigo muito perto, um inimigo muito forte como a Rússia, vai prejudicar a sanção, barreira, até mesmo ataques militares. Então, isso cabe a vocês, enquanto estão debatendo, decidir qual stakeholder, isso tudo é para fazer no prep time, tá? Qual stakeholder é mais importante e qual stakeholder vocês vão defender o ponto de vista dele. E é mais ou menos isso. E aqui a gente vai para essa aula vai ser bem rápida, porque até com conteúdo bem curtinho para a gente já seguir para o debate. A gente vai para os tipos de moções. Eu dividi assim que são 5 grandes tipos, que o primeiro tipo é essa casa faria ou implementaria. Essa moção aqui, que é chamada também de policy, ela está pedindo para você avaliar se a implementação de uma política pública vai resolver, ou política privada, qualquer coisa, vai resolver um determinado problema. Se você for o governo, você tem que dizer para a mesa o porquê que essa moção, essa política pública vai resolver esse problema e por que essa política pública é o melhor jeito de resolver. Porque pode haver outros jeitos de resolver esse problema, mas aquela que você está defendendo é o jeito mais efetivo, é o jeito que vai trazer menos prejuízos, é o melhor jeito. E aí fica a pergunta, qual o problema? Você decide. Literalmente, você escolhe qual o problema que você quer defender. A questão é, o seu problema ele tem que ter relevância para o debate. Por exemplo, essa casa transferiria a gestão dos recursos hídricos para um organismo internacional. Aqui você pode colocar diversos problemas. Porque tem muito país com falta d'água. Porque assim fica um jogo mais equilibrado. Fica um mundo mais equilibrado. Porque a crise mundial de água está vindo e quando você tem um organismo internacional que age em conjunto, fica melhor. Você tem vários problemas. Você escolhe qual problema que ela quer solucionar e você torna esse problema relevante para o caso. E a oposição, por outro lado, tem que explicar por que essa moção não resolve, essa política pública não resolve esse problema, ou você pode também ter essa opinião aqui. Tudo bem, essa política pública resolve esse problema, mas cria muitos outros problemas que são piores. Por exemplo, criou um organismo internacional, beleza, resolveu um problema. Só que qual outro problema que criou? Agora os Estados Unidos, como país mais forte, detém o controle da água, porque é ele que manda nesse organismo internacional. Então, é por isso que você sempre tem que estar numa dialética muito forte entre a oposição e o governo para vocês ficarem... o problema é esse, e principalmente o primeiro governo, vocês têm que ter uma relevância muito forte para já definir o problema, porque aí todas as outras casas vão trabalhar de acordo com o seu problema. Então, por exemplo, se você vier com essa moção, falar assim, resolve porque resolve o problema da água na Etiópia. Tudo bem, mas a Etiópia é um país só. Você tem outros milhares, centenas de países que têm problema com a água. Aí resolver só um vai ser esse que é o problema que é relevante, isso a ponto de debate? Nem tanto. Tudo bem? Nem tanto. Então é por isso que vocês têm que também entender qual o problema que foi posto pela moção. Nessa casa aqui, nesse tipo aqui, o primeiro governo ele tem meio que um objetivo, não um objetivo, mas ele tem uma vantagem que ele pode estabelecer os moldes da política pública, que isso é realmente importante. Por exemplo, nessa casa aqui, o organismo será cada voto tem peso igual, não existe país que sobressaia ao outro, vai ser escolhas aleatórias que vão comandar esse organismo, porque aí você moldando te dá insumos para defender essa política e justamente para resolver problemas futuros que podem ser criados pela oposição, podem ser apontados pela oposição. Agora, essa casa prefere.
Nesse caso, você está trabalhando com uma situação hipotética de que, se houver uma mudança, essa mudança vai ser de alguma forma melhor que o status quo atual. Isso não quer dizer que a mudança vai ser perfeita ou que o status quo atual é o pior de todos. Só quer dizer que a mudança vai ter uma leve ou uma boa melhora em relação ao status quo. E a oposição, justamente o contrário, que o status quo pode ser o pior possível, mas mesmo assim ele é melhor do que se essa mudança for implantada. Por exemplo, esta casa prefere o mundo sem gênero, o mundo sem rótulo de gênero. O governo vai ter que defender que os rótulos de gênero só prejudicam a nossa sociedade e que viver sem eles seria melhor para o stakeholder. E aqui, qual que é o stakeholder? Qualquer pessoa que você quiser. Pode ser a comunidade LGBT que sofre mais com isso, pode ser todo mundo, pode ser um indivíduo. Só lembrar de trazer a relevância para o seu stakeholder, relevância para a sua parte. E a oposição vai dizer justamente, o nosso objetivo atual, o nosso status quo, tem muitos problemas com relação ao gênero. Violência, discriminação, preconceito. Mas tirá-los vai tornar a sociedade pior, ou vai tornar a sociedade para a comunidade LGBT, se você for escolher esse stakeholder, pior do que já está. Basicamente isso. Não quer dizer que um é excelente e que um é horrível, mas sim que um é melhor que o outro. Lembra sempre da ideia do jogo comparativo. Você tem que comparar duas visões de mundo diferentes. Essa casa lamenta ou aplaude? Aqui a gente está trabalhando já com uma política pública, uma ideia que já está implementada na história e você já consegue supor, ou pelo menos deduzir, os efeitos dela na sociedade. Quando você for aplaudir, quer dizer que, legal, essa política, essa ideia ou política pública ou qualquer coisa trouxe efeitos positivos para a sociedade, ou você pode dar, tudo bem, no começo ela não trouxe efeitos positivos no curto prazo, mas no longo prazo ela trouxe efeitos positivos. E, pelo outro lado, a gente tem a mesma coisa, que se essa política pública ou ideia não tivesse acontecido, o mundo estaria melhor. Sim, então você percebe que, se for lamenta, a oposição tem que falar por que o mundo estaria melhor sem essa política pública. A oposição trabalha com um caráter meio hipotético, sem seria melhor. E no aplaude, a oposição tem que trabalhar por que no lamenta, isso, tá? E no aplaude ela tem que falar por que sem a política pública estaria melhor. Aqui, por exemplo, essa casa lamenta o impacto do feminismo liberal na luta pela emancipação das mulheres. Aqui, a gente já tem meio que um stakeholder definido, que são as mulheres. E só cabe tanto a oposição quanto ao governo avaliar se os impactos do feminismo liberal, que aquele feminismo foi o primeiro feminismo, que surgiu com aquela ideia de individualização da mulher, que foi mulheres brancas na Inglaterra, fez bem para a luta da emancipação das mulheres, não criou desigualdade, não prejudicou a visão do resto do mundo com relação ao feminismo, e a oposição é justamente o contrário, porque que essa luta só prejudicou as mulheres, que aqui nesse caso é o principal stakeholder. Mas lembrando que podem haver outros stakeholders, cabe apenas a você dar relevância para eles. Essa casa acredita. Aqui a gente tem a ideia que se um determinado agente agisse de uma maneira, essa maneira traria benefícios ou traria uma melhora no bem geral da sociedade. Por exemplo, essa casa acredita que a União Europeia deveria buscar integração com o leste europeu. Ou seja, seria melhor para o stakeholder se a União Europeia buscasse integração com o leste europeu. Mas, novamente, aquilo que eu trouxe bem no inicinho. Qual que é o stakeholder? Fica a critério de você decidir. Geralmente, se o primeiro governo fizer uma fala ou uma sustentação boa, acaba que isso influencia todas as outras casas a trabalharem com o stakeholder que o governo decidir. Só que quando o primeiro governo ele peca nesse aspecto, ou o segundo governo, ou a primeira oposição, ou o segundo e segunda oposição, meio que mudam o stakeholder. Quando você muda o stakeholder, dá mais relevância
para esse stakeholder, para essa parte interessada, o primeiro governo fica fora. Porque o debate mudou para um aspecto mais interessante, que esse aqui ficou fora. Por exemplo, nesse caso, o que adianta falar que a União Europeia com o leste europeu vai ficar mais forte. Quando mais forte, vai ter mais integração econômica, mais poder econômico, que vai facilitar a vida do Uruguai. O Uruguai, querendo ou não tem muita relevância para esse caso. Então aqui, recomendo-se ou você manter o stakeholder entre a União Europeia e o leste europeu, ou você apelar para um stakeholder mais global, para o bem geral do mundo, que se a União Europeia fica mais forte com os países do leste europeu, isso cria um ambiente mais igual entre os poderes mundiais, entre a União Europeia e a Rússia, por exemplo. Que é sempre bom a gente decidir qual que é o stakeholder. E é justamente ver qual que é o bem geral para a determinada parte. Então, se você quiser usar a União Europeia, por que a União Europeia agir dessa maneira é bom ou é ruim para ela? Ou o leste europeu? E ele lembra sempre naquilo da relevância ao caso. E por último, essa casa como? A diferença aqui é que o stakeholder nesse caso, ele já está definido. Então, se você trabalhar com stakeholder fora, você está fora do debate. Por exemplo, esta casa, como Michel Temer foi a final de um campeonato, não se arrepende de nada. O que adianta você ter a parte interessada aqui no Brasil? Tipo, o Brasil, pro Brasil, Michel Temer não se arrepender é bom. Ninguém nem perguntou isso. A gente está perguntando justamente se você, como Michel Temer, pro Michel Temer, é bom ele não se arrepender ou ele é mal ele não se arrepender? Se para ele ver as pessoas falando mal dele, porque ele fez isso, aquilo, e ele não se arrependeu, ele vai aguentar uma boa, ou se ele tem que se arrepender para criar meio que um apaziguamento entre ele e a sociedade brasileira. Aqui não está avaliando nenhum outro critério ou nenhum outro stakeholder externo ao Michel Temer. Aqui só é o Michel Temer que está relevante. E novamente, se você trabalhar com fora desse stakeholder, com fora do Michel Temer, você cria uma fala, uma argumentação sem relevância para o debate, porque você meio que fugiu do debate, fugiu do que o debate pedia. Aí provavelmente você vai ficar em quarto, e é bem ruim ficar em quarto, gente. E basicamente são esses os tipos de moção. Tem outras nomenclaturas que vão dar valorativa, moção de agente, mas todas que vocês vão ver vão estar mais ou menos digamos assim, nessa linguagem, né? Faria, implementaria ou tiraria seria sempre com essa questão hipotética. O prefere é sempre o prefere, lamenta, aplaude, acredita e agisse. Acredita às vezes trocam por essa casa acha que, mas segue na mesma linha de raciocínio. Alguém tem alguma dúvida? Se eu estiver falando muito rápido, por favor, me interrompa. E só para finalizar, a gente já está acabando, falei que era uma aula bem curta. Entender os clashes. Os clashes são meio que os embates que a gente tem na moção. Isso aqui tudo para vocês é para vocês fazerem no prep time, para vocês criarem, que nem eu falei no início da aula, aquela visão de mundo, contar a história mais relevante para o cidadão médio. Lembrando que é sempre um cidadão médio que te avalia. Então ele tem um conhecimento médio, ele não vai saber que o presidente do negócio fez isso, mas ele tem alguma noção básica das coisas. Entender o clash. A primeira questão que a gente precisa entender o clash é o embate entre as duas casas, o que a pessoa que escreveu a moção queria que você queria que você falasse. Que é basicamente, qual que é o problema, igual eu repito a frase nisso, qual que é o problema que essa moção quer que eu resolva? Se a moção está falando, esta casa, como Michel Temer, não se arrepende de nada, ele está falando de que se o Michel Temer ele vai aceitar ou não a repercussão dos atos que ele fez, né? Em relação à mídia, em relação ao Brasil, é tudo. E esse é o ponto importante para a gente entender, que é novamente definir qual que é o problema que você quer solucionar. Porque toda moção tem um problema para solucionar. Todo debate, independente se é aqui ou lá fora, tem um problema para solucionar. Você tem que entender qual que é esse problema, e aí sim, na vida você primeiro entende o problema e depois você procura a solução. Aqui, como você é sorteado a solução,
Você primeiro aceita a sua solução, que ou vai ser a favor ou vai ser contra, e depois você procura o problema para você defender ou para você solucionar. E o outro ponto que a gente precisa entender é os trade-offs. Trade-offs são tipo trocas, que quando você aceita uma coisa, você necessariamente tem que rejeitar outra, você tem que abrir mão de outra. E aí isso também é importante para você ver, para analisar qual argumento a outra casa ou qual ideia de mundo, se quiser eu posso escrever. Eu tenho um roteiro aqui que se quiser eu mando no grupo depois, é só para não poluir muito o quadro. Desculpa a minha letra, gente, foi mal. Os trade-offs são trocas que se você aceitar alguma coisa, necessariamente você tem que abrir mão de outra. E é isso que a gente quer fazer aqui. Se você é governo, necessariamente você tem que abrir mão da ideia da oposição. Só que é importante você analisar isso para você ter noção do que a oposição vai falar, para você ter ideias já de como refutar. Porque na estrutura do debate, geralmente a primeira pessoa que fala, no seu caso, é a que traz os seus argumentos novos, tanto na primeira casa, quanto no primeiro governo, quanto na primeira oposição, e a segunda pessoa, ela quer ou refinar os seus argumentos, ou elaborá-los mais, ou refutar os outros. As últimas pessoas que falam no debate, que são os whips, tanto da oposição quanto do governo, eles não podem trazer nada de novo, porque não tem ninguém para refutá-lo. Então, a primeira pessoa que fala, ela tem que pensar no que ela vai trazer, e a segunda sempre refinar. E você refina justamente pensando no que a oposição vai trazer, ou no que a oposição trouxe, para aí sim você meio que refutar. Então, por isso que é sempre importante, no prep time, que são uns 15 minutos, você pegar pelo menos uns 2 ou 3 e analisar o que a casa oposta à minha vai trazer de argumento, qual que é a ideia dele, para aí sim você ter uma base de como lidar com aquilo melhor. Lembrando, que eu esqueci até de falar, o prep time ele não é uma parte separada do debate. Então primeiro você faz o prep time e depois você vai para o debate. O prep time ele é a extensão do debate. Então o prep time não é algo fechado, que o que você fez está feito e nada. Você pode mudar ao longo do debate, você pode refinar ao longo do debate. Então sempre tem essa ideia que o prep time é só para você ter uma base boa, uma base consolidada, uma visão de mundo boa, que dependendo da sua casa você vai melhorar, refinar, ou você vai muitas vezes mudar. Porque acontece, por exemplo, de quem é a segunda oposição pensando em um caso totalmente desse jeito aqui, só que como o primeiro governo fez uma sustentação muito boa, todas as outras casas foram para o lado do primeiro governo, foram tratar do caso do primeiro governo, e o seu caso ficou meio que perdido. E aí se você trouxer esse caso por último, você vai ver que você está meio fora do debate. Você não está conseguindo acompanhar as outras 3 casas que foram meio que, as outras 2 e o primeiro governo, né, que foram meio que modificadas pelo primeiro governo. E por último, no caso aqui dos clashes, é porque o que a gente ganha é melhor do que a gente perde. Porque a minha posição, porque a minha ideia é melhor do que a ideia da casa oposta. Só isso. E por último, que é o caso vencedor. Quando que um caso ele é considerado um caso vencedor? Volta novamente naquela questão dos stakeholders. Quando a sua solução ela é mais relevante para o stakeholder. Por exemplo, a gente está falando da comunidade LGBT. E aí você tem 2 aspectos aqui, você pode trazer. O que é mais relevante para eles? O modo como eles se enxergam, eles próprios se enxergam, ou como a sociedade enxerga eles. Isso é uma coisa que você pode argumentar e tornar mais relevante, tanto um quanto o outro, se o debate pedir assim ou quiser assim. Então sempre você tem que ver, definir o stakeholder. Nosso stakeholder é esse. O que é mais relevante para ele? Vamos supor, é mais relevante para os Estados Unidos, sei lá, fazer um comércio com o Uruguai ou fazer um comércio com a China? Fazer um comércio com a China. A China é muito maior que o Uruguai, a China tem muito mais poder que o Uruguai. Por isso que é mais interessante ser mais amigo da China do que ser mais amigo do Uruguai, se essas 2 questões forem excludentes. E, logo em seguida qual que é o bem geral do stakeholder? O que é mais relevante? É isso. E como isso leva ao bem geral dessa minha parte interessada. Que é, novamente, tudo bem, por exemplo, voltando aqui à questão da comunidade LGBT. Vamos supor que eu decidi que eles se olharem, o jeito como eles se entendem, o jeito como eles se olham é mais importante do que o jeito como a sociedade se olha. Agora, por que o jeito como eles se olham
sendo mais importante, traz um bem geral maior do que seria um bem geral da segunda opção, né? Que é como a sociedade olha para eles. Porque eles se olhando, eles conseguem entender quem eles são, não cria problema psicológico, ou não tem, eles meio que se desprendem dos preconceitos da sociedade e por aí pro outro. E, em geral, foi isso. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar sobre qualquer outra coisa também. Fechou? Essa foi uma aula bem mais básica, só para introdutório. Se alguém quiser aprofundar mais no tema, me manda uma mensagem. Eu tenho um material tanto de videoaula quanto de referência escrita, né, para ler, sobre tanto o prep time quanto a leitura de emoção. Quanto mais se aprofundando, você vai ver que tem como destrinchar essas áreas em mais coisas. E foi isso, gente. Obrigado.